Solicito a conselheira vice-presidente que substitua por Então, dando continuidade à relatoria do conselheiro, passo a palavra ao conselheiro Anselmo Brito. Excelência, retomando os trabalhos após esse intervalo salutar, eu tenho, Excelência, um processo, é o de número 3074 de 2014. É um processo em que pedi... Não, acho que não é esse. É um processo 3074 de 2014. Tratam os autos, Excelência, de embargos declaratórios opostos contra a decisão que não conheceu do recurso de reconsideração interposto pelo senhor Benedito de Pontes Santos, na qualidade do prefeito Joaquim Gomes, no exercício financeiro de 2009, e resignado com o parecer prévio emitido nos autos do processo 5174 de 2010, na sessão plenária do dia 31 de outubro de 2013, publicada no dia 1º de novembro de 2013, no qual fora recomendada a rejeição e reprovação das suas contas de governo à Egrégia Câmara Municipal. Inicialmente, o gestor interpôs recurso de reconsideração em 19 de março de 2014. A publicação ocorreu em 1º de novembro de 2013 e o recurso de reconsideração em 19 de março de 2014. Aí, janeiro, fevereiro, março, cerca de 3 ou 4 meses após a publicação. Contra a decisão plenária do tribunal no respectivo processo, onde houve emissão do parecer prévio, recomendando a rejeição das suas contas de 2009, recurso que não fora conhecido em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos na lei orgânica desta Casa, especificamente a tempestividade em sessão ordinária realizada no dia 30 de agosto de 2016. Na sequência, o senhor Benedito de Pontes Santos opôs novo recurso, este denominado de embargos de declaração com caráter infringente e atribuição de efeitos modificativos. Embora o nome Urens não seja fundamental para que haja ou não qualquer análise quanto ao acolhimento ou não. Conforme comprovante juntada, número 2498, datado de 20 de setembro de 2016, em face da decisão do recurso de reconsideração publicada no Diário, no dia 1º de setembro de 2016, questionando ao tempo a nulidade da intimação realizada pela Corte de Contas. Objeto do recurso, nulidade da intimação realizada pela Corte de Contas. Considerando que, apesar de a notificação ter sido corretamente endereçada, segundo ele, fora recebida por pessoa a ele estranha, o que a tornaria inválida. Portanto, afirmando ainda que a intimação não pessoal viola o princípio da publicidade, do contraditório e da ampla defesa. Seguindo a tramitação regimentalmente estabelecida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas Especial, que atua junto à Corte, que se manifestou através do parecer 106 de 2017, sexta PC, da lavra do procurador Rodrigo Siqueira Cavalcante, opinando pelo não conhecimento dos embargos, embora tenha considerados tempestivos, item 7 do parecer, ponderando a forma de contagem dos prazos processuais trazida pelo novo Código de Processo Civil, contabilizando somente os dias úteis, na forma do seu artigo 219. Entretanto, não aplicável ao caso,
uma vez que o recorrente não apresentara qualquer caso de obscuridade, omissão ou contradição a justificar a oposição de tais embargos. E, no mérito, pela rejeição dos termos recursais por não observar nulidade na notificação do interessado. O processo foi levado à sessão plenária de 9 de maio de 2017, com o voto pelo não conhecimento dos embargos de declaração, uma vez que não foram preenchidos, em nosso sentir, os requisitos de admissibilidade estabelecidos pela lei que trata do assunto, nossa lei orgânica, não, evidentemente, o Código de Processo Civil, por latente a sua intempestividade e pela inexistência, inclusive, de lastro legal, consoante as razões expostas nos itens 6 a 9 da decisão simples, também constante dos autos, as folhas 10 a 13. Na oportunidade, o processo foi objeto de vista pelo conselheiro Fernando Toledo e deferido com base na norma regimental, que em 6 de junho de 2017, através do voto do conselheiro, por assim dizer, revisor, posicionou-se pelo conhecimento dos declaratórios, em razão de entender presente os requisitos da admissibilidade, o que, na ocasião, foi acolhido pelo colegiado, devolvendo-os ao relator originário para subsequente análise de mérito. É o relatório, não sei se o Ministério Público quer se manifestar agora, eu posso dar continuidade no final. Excelência, dando aqui continuidade da admissibilidade. O artigo 216, parágrafo 1º, regimental, prevê requisitos para a admissibilidade da petição recursal, elencando a necessidade de se encontrar devidamente formalizada, não ser considerada impertinente, inepta ou prelatória e de ser firmada por parte legítima. E ainda, no seu parágrafo 2º, prevê a necessidade de atendimento de prazos determinados. Entretanto, vislumbramos que os embargos interpostos não preenchem ou não preenchiam os requisitos regimentalmente previstos, especialmente quanto à desatenção ao prazo para sua interposição de 15 dias, notadamente em dissonância com o posicionamento do órgão ministerial antes aqui referido. Uma vez que entendemos que dentro do microsistema da Corte de Contas, eu entendo, com base nos normativos nossos, como já regula a matéria, utilizar o novo Código de Processo Civil, que inclusive tem um tipo de aplicação previsto em lei, seria tal qual desmerecer os normativos internos do nosso microsistema que está da matéria e simplesmente aplicar o novo Código de Processo Civil como uma panaceia, como se valesse para tudo, indo observando nossa lei orgânica e nosso regimento. E mais adiante, acredito que tem um parágrafo que trata especificamente disso. Continuando, uma vez que entendemos que dentro do microsistema da Corte de Contas, a legislação alienígena, e aqui eu estou me referindo ao novo Código de Processo Civil, somente poderá ser utilizada no silêncio dos normativos próprios, o que não ocorre no presente caso. E aqui, meu ponto de discordância, data máxima vênia ainda, conforme o disposto no próprio artigo 15 do novo Código Civil. A aplicação supletiva, subsidiária. Não podemos olvidar isso, felizmente. Ademais, não atenderam também às hipóteses de cabimento legalmente elencadas, na forma prevista pelo 54 de nossa lei orgânica, uma vez que o recorrente não apontara nenhuma obscuridade, omissão ou contradição de decisão já nos autos, a decisão dos autos, o que impossibilitaria, assim, o seu prosseguimento com vistas à modificação do julgado do colegiado. Desta feita, em primeiro momento, entendemos por apresentar o voto no sentido de não conhecer os embargos de declaração, por tratar-se, em verdade, de novo pedido de revisão. Na verdade,
quando foi feito o primeiro pedido de reconsideração, meses após, quando na verdade tem prazo, que vou aqui cometer uma atecnia, que se não me falha a memória, também é de 15 dias, foi apresentado meses depois. E ainda assim o relator, utilizando-se de figura que todos nós conhecemos no ordenamento jurídico, recebia como se fosse recurso de revisão, o que é totalmente legal, com base em nossa legislação, o nosso microsistema legal e legal processual, por assim dizer. Então, eu entendi como os embargos uma espécie de novo pedido de revisão da decisão proferida pelo Pleno da Corte de Contas, e não se enquadrar nos casos legalmente previstos, uma vez que o seu verdadeiro objetivo seria a anulação da intimação notificação e, assim, de todos os demais atos posteriores, tendo esta, de fato, sido idônea, como já aqui, inclusive, reconhecido pelo parecer ministerial do Dr. Rodrigo, que ele, mesmo entendendo os embargos diferentes do relator como tempestivo, mas entender que a notificação do tribunal foi válida, que não desconforma nenhum ato posterior. E assim, de todos os demais atos posteriores, tendo esta de fato sido idônea, a notificação da casa, aliás, ambas as situações também reconhecidas no parecer ministerial referido, especificamente nos itens 17 e 21 a 29. Todavia, superada essa análise de admissibilidade, tendo sido provido o recurso do conselheiro revisor, na qual foi vencedor o conselheiro revisor, Fernando Toledo, passamos, evidentemente, à análise meritória. Aqui, excelências, eu confesso que fiquei amarrado, sem ter muito o que falar, porque falar mais uma vez seria falar pela terceira vez algo já discutido na decisão desta Corte, no parecer prévio, no recurso de reconsideração recebido como revisão e na primeira parte, quando considerei intempestivo o recurso de embargos. Aqui eu não vou fazer também essa relação se reconsideração é ou não recurso, mas recursal, para facilitar o nosso entendimento e o segmento do processo. Do mérito, inicialmente, destaco, tendo em vista o recurso de reconsideração não ter sido conhecido em razão de sua intempestividade, pois o parecer prévio atacado nos autos foi publicado em 1º de novembro de 2013, e, além disso, encaminhado o gestor para conhecimento também por via postal, para conhecimento por via postal, e, segundo o contido nos autos, ocorreu a sua cientificação em 3 de janeiro de 2014, somente depois de decorridos 135 dias da publicação, quanto 75 dias da notificação via postal, foi aparelhado o respectivo recurso, 19 de março de 2014. Em notória desarmonia à norma legal que cuida da matéria assim posta. Pronto, vou corrigir a minha tecnia, doutor procurador. Artigo 53. O recurso de reconsideração da lei orgânica, que terá efeito suspensivo, será apreciado por quem houver proferido a decisão recorrida, na forma estabelecida regimentalmente, e poderá ser formulado por escrito uma só vez pelo responsável interessado e ainda pelo membro do Ministério Público junto ao tribunal, dentro do prazo de 15 dias, contados na forma prevista no artigo 33 da Lei Orgânica. Isso é explícito em nossa Lei Orgânica. Demais disso, não se pode olvidar que, quando da apreciação do recurso de reconsideração na sessão plenária de 30 de agosto de 2016, superando essa tal intempestividade recursal, o relator adentrou ao mérito das alegações apresentadas pelo recorrente, ou seja, eu fui além. Mesmo entendendo que o recurso era intempestivo, eu já enfrentei o mérito. Eu até digo, doutor Enio, que, na verdade, esses embargos não teriam interesse de agir do recorrente, porque já enfrentado. Assim, numa interpretação superficial, porque, no fundo, ele quer reconhecer o quê? Nulidade da intimação e rediscussão de tudo mais. Mas, a rigor, como eu já tinha adentrado ao mérito, anteriormente a qualquer questão dos embargos, no próprio recurso de reconsideração, recebido como revisão, evidentemente,
O relator adentrou ao mérito das alegações apresentadas pelo recorrente, as quais, apesar de realizadas genericamente, sem qualquer indício comprobatórios, foram infirmadas em sua totalidade, consoante os itens 15 a 23 da decisão colegiada número 61, de folhas 6166, autos do processo 3074 de 2014, publicado em 1º de setembro de 2016. Ato seguinte, reiterando desatenção aos prazos processuais previstos na lei orgânica, aqui já em especial disposto no artigo 5.4, que trata especificamente dos embargos, somente em 20 de setembro de 2016 foram postos embargos de declaração à decisão mencionada no item antecedente. Entretanto, trazendo novamente à baila em questão meritória, matéria debatida e julgada em sede de recurso de reconsideração, no caso, eventual nulidade de cientificação realizada por via postal, corretamente endereçada. Por conseguinte, não obstante, na sessão do dia 6 de junho de 2017, unicamente quanto à admissibilidade, o Pleno terá acolhido os termos do voto vista, apresentado pelo conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, entendendo serem intempestivos os presentes embargos. É essencial relevar que, na sessão do dia 9 de maio de 2017, além do relator originário apresentar voto posicionando-se pelo não preenchimento dos tais requisitos de admissibilidade no recurso em análise, em virtude de sua intempestividade, superou esse juízo de prelibação, passando para o seguinte: e, mais uma vez, as alegações meritórias foram observadas em sua argumentação, conforme os autos, itens 10 a 15 da decisão de folhas 10 a 13 do processo 7196 de 2016. Dessa forma, Excelência, reiteramos em sua totalidade as razões de decidir apresentadas nos citados itens, as quais reproduzimos a seguir. Eu pediria a vênia para não reproduzir algo que eu já fiz pela terceira vez, constante dos autos, mas posso lê-los. É uma lauda, praticamente meia lauda. Está passando aqui ao item 17, posso voltar à questão meritória. Senhor presidente. Por não, Silêncio. Eu queria fazer apenas um encaminhamento por uma questão de ordem na apreciação do recurso. Esse recurso, na verdade, ele possuía duas preliminares. Uma era a questão da tempestividade, que Vossa Excelência entendia que não era tempestivo, que era contrário ao entendimento do Ministério Público, mas que a Corte já entendeu que era tempestivo, por isso estamos dando seguimento ao julgamento do recurso. Perfeito. A segunda preliminar é quanto ao cabimento dos embargos. Se há contradição, omissão ou obscuridade no acórdão recorrido. Eu já até me manifestei a respeito. Exatamente. Vossa Excelência se manifestou a respeito, e o posicionamento do Ministério Público também é que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão. Tá. Então, eu acredito que a gente poderia votar essa preliminar. Certo. Se o tribunal entender que havia, aí a gente passa para o mérito, porque o mérito só vai repetir o julgamento anterior. Então, a gente poderia fazer a votação dessa preliminar. É repetitivo mesmo. A gente poderia fazer. Então, eu vou pular como eu queria fazer. Eu sugiro que a gente volte a segunda preliminar, porque se o tribunal entender que não há obscuridade, ou omissão, ou contradição, o julgamento já se encerra, não precisa novamente para o mérito que já foi discutido no acórdão anterior. Tá, porque aqui no mérito eu acabo adentrando para concretizar e para fortalecer a questão que Vossa Excelência não há discordância em nenhum dos pareceres ministerial e nem minha também. Eu até aqui trago novas luzes quanto à questão, já no item 17, a possibilidade válida da citação feita no endereço pelo STJ, e aqui cito os precedentes. Assim como também trago a questão verificada quanto à cientificação de protestos, que é o mesmo entendimento. E dada, não estou dizendo que é a mesma coisa, mas dada os procedimentos não serem propriamente judiciais e tratando de outros temas necessariamente que não dependam da citação pessoal, é neles que eu me firmo, também acrescentando, dizendo que por que está válida a citação.
Aqui só acrescentando alguma coisa a mais. E vou passar rapidamente citando recurso especial 923.400 de 2008, ministro Luiz Fux, enquanto no STJ, o recurso em habeas corpus do ministro Celso, desembargador convocado de São Paulo, 2009, e o agravo regimental no recurso especial 57707, 2011, Rio Grande do Sul, ministro Francisco Falcão. Além do que, trago um julgado do TJ de Minas Gerais quanto à questão de cartórios de títulos e protestos contra a citação. Assim, Excelência, eu, nas razões do voto, disposto a posto dispositivo, negar os embargos de declaração, caráter infringente, aqui o nome que foi dado, impetrado, em razão, uma vez que não foram apresentadas alegações novas, aptas a provocar a modificação de posicionamento do tribunal, pois nem foram apresentada nenhuma obscuridade, omissão ou contradição em relação à decisão proferida em 30 de agosto de 2016. Posso terminar para fechar logo aí? Dá para cortar o julgamento sem problema. Conselheiro, não seria bom botarmos logo essa segunda preliminar? Não, mas é o procedimento normal, pode ser feito isso, pode, então, não tem nenhum prejuízo. Continuamos. Cientificar o recorrente do inteiro teor desta deliberação, encaminhar cópia desta decisão à Câmara Municipal de Joaquim Gomes, visando a continuidade da regular tramitação do julgamento das contas do aqui recorrente, sendo o caso ainda não julgadas, encaminhar cópia dessa decisão ao Ministério Público Federal em Brasília e ao Superior Tribunal de Justiça, STJ, isso aqui está nos autos. Por favor, eu até peço que não interprete de outra forma devido a discussões anteriores. Para as providências de praxe quanto à ação penal, aqui está equivocada, a ação penal é 830, não é 8.830, é 830 DF, em que o réu é o embargante. Solicitar à Câmara de Vereadores que nos comunique do julgamento na forma do artigo 160 regimental, da publicidade da decisão, anexá-lo ao processo 5174 de 2010, retornar os autos do gabinete do conselheiro para acompanhamento do cumprimento das determinações contidas acima, dentre outras providências. Eu acabei juntando a questão meritória quanto a questão também da obscuridade. No mesmo dispositivo, acredito que não há problema, mas se vocês entenderem, eu posso particionar, mas acredito que não há problema ao entendimento. Então, vamos à votação. O O Ministério quer se manifestar ainda pela... Quanto à segunda preliminar. Isso, palavra do Ministério Público. Senhora Presidente, senhores conselheiros, o parecer do Ministério Público foi da palavra do Dr. Rodrigo. Eu vou me abster de ler o relatório e também vou me abster de tratar da primeira preliminar quanto à tempestividade, até porque ela já foi votada, já foi superada. E eu vou fazer um encaminhamento, fazer a manifestação do Ministério Público apenas quanto ao cabimento dos embargos, e se o tribunal superar, aí eu gostaria de entrar no mérito, até porque temos no parecer, entramos no mérito pela validade da citação, pela validade da publicação no Diário Oficial como meio de notificação do gestor. Mas, no momento, eu vou me ater apenas à questão do cabimento dos embargos de declaração. Os embargos, enquanto recurso de decisões do Tribunal de Contas, devem ter como fundamento a correção de 3 possíveis vícios, obscuridade, omissão ou contradição. A doutrina e a jurisprudência definem claramente o conceito e o escopo desses vícios. A obscuridade consiste na falta de clareza do julgado, tornando-se difícil fazer uma exata interpretação. A contradição consiste na existência na decisão de proposições entre si inconciliáveis, e a omissão consiste na falta de pronunciamento judicial sobre o ponto ou a questão suscitada pelas partes. Existe fundamentação doutrinária, tal, que eu vou me abster de ler, até porque o próprio conselheiro relator já tratou dessas questões fazendo a fundamentação, e o parecer do Ministério Público foi publicado no Diário e encontra-se integralmente nos autos. Eu acho desnecessária a leitura no momento, até porque entendo que não há
maiores dúvidas e necessidade de maiores informações quanto a esses pontos. Então, os presentes embargos de declaração, ele tem como fundamento suposto erro material na decisão simples, o qual não conheceu do recurso de reconsideração por tratar-se de recurso intempestivo. Insurge-se o embargante quanto à valoração dada ao aviso de recebimento acostado aos autos, como prova da intempestividade do referido recurso. Isto posto, esse Ministério Público de Contas entende que os presentes embargos, em momento algum, atacam qualquer omissão, obscuridade ou contradição presente na decisão recorrida, sendo, portanto, incabível. Trata-se de uma tentativa de devolver ao juízo desta Corte matéria que deveria ser tratada em recurso próprio. Desse modo, opinamos pelo não conhecimento dos presentes embargos como uma questão preliminar, por se tratar de matéria estranha às hipóteses de cabimento dos recursos de embargo de declaração previstos no regimento interno desta Corte. Então, em discussão, essa segunda preliminar, vai ser depois da votação. Não tem nenhum dispositivo. Passamos à votação. Isso é dispositivo. Conselheiro Rodrigo. Conselheiro Fernando, perdão, conselheiro Fernando. Senhor presidente, me surge aqui só uma pequena dúvida. Esse já tem um lapso temporal, eu fiquei aqui só para pequenos esclarecimentos. Quando nós votamos a admissibilidade desse recurso, o tribunal, digamos, acatou o recurso dos judicionados. Me parece que foi isso, né? Nesse caso. Foi a preliminar da tempestividade. A tempestividade, pois é. Então, houve um voto apresentado de minha autoria, um voto vista, admitindo o recurso. A tempestividade do recurso, mas o cabimento do recurso não foi analisado. O cabimento é se há justamente essa omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida. O cabimento não foi analisado naquela oportunidade, apenas a tempestividade, porque o conselheiro Anselmo já acolhia a primeira preliminar dizendo que ele não era tempestivo e não ia entrar nem na segunda preliminar. Entendi. Ok. Acompanhe o relator. Conselheiro Rodrigo. Senhora Presidente, eu me declaro impedido por ter proferido parecer como membro do Ministério Público nos autos. Conselheiro Sérgio. Senhora Presidente, eu acompanho o relator, mas com observação do Ministério Público de Contas, pelo não conhecimento dos embargos, mas não a situação da tempestividade ali, que alegada pela intempestividade. É que foi superada já. É porque já estava votada. É só a questão do cabimento. Então, assim, eu entendo também pelo não conhecimento, conforme o conselheiro relator. Acompanha o conselheiro Anselmo. Conselheiro Otávio. Pelo não conhecimento. Então, aprovada e superada essa segunda preliminar. Então, vamos agora com a palavra o conselheiro. O Ministério Público ainda quer se manifestar. Não, diante do acolhimento da preliminar, o recurso não vai ser conhecido, não é necessário sequer entrar no mérito. Né? Aqui já foi superado. Pela terceira vez, a título de argumentação. E isso eu faço não só para fazer menos trabalho, mas até para facilitar um eventual outro recurso de defesa. Até porque se houvesse a superação da preliminar, Vossa Excelência já estaria com a decisão de mérito para adentrar no julgamento. Exatamente, senão teria que novamente pela fazer terceira vez. É isso, senhora Presidente. Eu peço a que venha só para fazer uma correção, que nas minhas razões de voto eu falei, mas não veio a questão do regularidade da citação para a minha parte aqui. Quanto a essa segunda parte, eu vou só acrescentar naquele primeiro dispositivo que eu li. Vai ficar tanto a parte do não conhecimento, quanto a questão meritória, mesmo esvaziada que essa não vai, por assim dizer, transitar. Não foi votada. Exatamente. Já o fez, eu acho que em muitas paragens. Faço isso, Excelência, assim, Excelência. Desculpe, eu vou também aproveitar que isso aqui é uma representação ministerial, e esse sim, Excelência, eu acredito que de Arapiraca é um voto vista meu, e voto vista em que Vossa Excelência é relatora originária.
Excelência, são 8 páginas, deixa eu ver o que eu posso abreviar. Vou começar, se Vossa Excelência, até para o Ministério Público se entender. Conselheiro, o senhor pode avançar e eu avanço, e Vossa Excelência também. O relatório. É porque é o seguinte, é uma matéria... É mais uma reiteradamente daquelas representações quanto aos recursos do Fundef, que já foram amplamente debatidos aqui no tribunal. Se quiser relatar de forma resumida não tem problema. Vamos ver se eu posso me fazer entender. Na verdade, a conselheira originária, ela trouxe voto nas palavras da conselheira melhor, para não ter qualquer ruído na informação. Em 15 de dezembro de 2016, a conselheira Maria Cleide Costa Bezerra proferiu seu voto recomendando o seguinte: arquivar a presente representação, o registro de publicação e a ciência das partes interessadas. Acontece, Excelência, que o processo, esse aqui em específico, ele não trata de vinculação, ele trata da eventual verificação da regularidade da contratação por dispensa com base no artigo 25, com relação àqueles honorários advocatícios. A prefeita de Arapiraca da época. Foi 2016. Foi 2015, finalzinho de 2015, e renovação contratual, não quero aqui dar uma informação que não seja exata, mas acredito que renovação no finalzinho de 2015, mas a gestora permaneceu no cargo de 2016. Então, não tem solução de continuidade. Então, aqui, Excelência, eu entendendo, deixa eu ver aqui se eu acho o parágrafo exato, que você já sabe do que se trata, o processo desse potencial verificação e de pagamento dos honorários advocatícios. O Ministério Público, ele pede que, diante da gravidade dos fatos, da robustez dos elementos apresentados, a fim de permitir o eventual ressarcimento ao erário dos valores eventualmente desviados, que seria medida essencial a decretação, inclusive, da indisponibilidade dos bens, até o momento do valor que teria sido pago pelo município, a título de honorários advocatícios, contratuais, decorrentes de ação judicial, que tenha por objeto o pagamento de valores devidos da União a título de Fundef. E, evidentemente, a questão também da análise da contratação, que é o pano de fundo. A relatora, que pese ter utilizado na sua decisão o processo 1489 de 2015, que originaram o acordo 1128 de 2016, compreendemos que o referido ele não se adequaria às situações fáticas deste caso em análise, conselheira. A matéria julgada, que resultou num acordo explicitado, trataria somente da possível vinculação e não da contratação ou verificação dessa contratação pelo tribunal. O tribunal não está dizendo que não pode, o que pode, mas que primeiro é necessário que o tribunal se manifeste sobre a contratação. Em um segundo momento, ela sendo regular, nada mais a fazer. Sendo irregular, se já para aqueles recursos, que eles voltem corrigidos, e também aqui, como eu li, pede medida cautelatória para prudentemente vir a assegurar eventual ressarcimento, se for o caso. Acho, doutor Enio, acho que é isso, num contexto geral, que pede o Ministério Público. Relativos à situação diversa é a dos presentes autos, que cuidam de possível irregularidade, ilegalidade em contratação direta do escritório de advocacia para ajuizar a ação executória, inclusive com honorários contratuais estipulados em percentual do montante a ser recebido pela municipalidade com recursos daquele fundo. Evidentemente, aqui faço algumas ponderações constantes do parecer do Ministério Público,
algumas de próprio punho com relação à competência, aqui eu trago José de Santos Carvalho Filho, que cabe aos Tribunal de Contas atuar com rigor na verificação desses casos de contratação direta, em virtude de notória especialização do contratado, bem como até do Judiciário, invalidar tais contratos e encaminhar ao Ministério Público representação no sentido de ser promovida a responsabilização penal e administrativa dos servidores responsáveis, segundo ele, por essa espécie de improbidade ou até de incompetência. E aqui, quanto à questão pedida pelo Ministério Público, a inicialidade de bens, eu trago, apesar de um pouco mais na frente, o posicionamento monocrático no mandado de segurança 34357, Distrito Federal, de 31 de agosto de 2006, da lavra do ministro Marco Aurélio, em que ele entende que essa competência, é uma decisão naqueles autos, não é uma decisão que possa abranger quaisquer outros processos. Ele entende que o tribunal ele tem poder de cautela, mas ele diz que esse poder ele tem que se restringir, tem um limite, que seria a invasão do patrimônio privado. Aqui, mais uma vez, permitam, eu digo, como o tribunal, ele não faz aquele controle da lei federal que trata do poder de polícia, do particular, ele não teria, por assim dizer, essa competência de diretamente ir naquele patrimônio, além, mesmo que gerado em função de algum recurso público àquele terceiro repassado. É essa ideia que trago, não dizendo que vai ser concedida ou não a medida, mas lançando luzes dessa discussão que está sendo feita. Quanto à questão do gestor, que é jurisdicionado dos tribunais, isso não tem a menor dúvida. Menor dúvida. Se ele foi, não falando de forma genérica, relapso, imprudente ou incompetente em fazê-lo, deve responder, porque eventual dano foi causado por um ato de gestão do próprio gestor. Eu até entendo que não deva ser repassado da figura do gestor para a figura do ente público. E aqui discorro do poder de cautela, aqui também já bastante debatido, inclusive fazendo referência ao poder de indisponibilizar os bens. A questão da competência, eu também peço, venha para saltar que pelos debates feitos aqui, quanto à admissibilidade, o processo percorreu os escaninhos adequados, e peço para ir direto no voto aqui de mérito. Vossa Excelência, alguma dúvida, eu posso verificar em que um eventual esclarecimento por parte de Vossa Excelência, no voto de mérito. Aqui eu começo na parte do exposto, mantendo inclusive a coerência de outros posicionamentos. Aqui cito os precedentes, cito a questão do TCU, a questão também debatida no STF a respeito, decisão do Tribunal de Contas um pouco mais recente, que, no caso, se referem também a uma contratação direta de escritório de advocacia, mas não com relação já aos honorários, mas com relação à contratação direta do escritório representar os municípios na União para aquela ação de conhecimento que aí encontra-se com a decisão do TF da 5ª, mas ainda é no nascedor da discussão nossa. Mas a situação fática é muito semelhante. Assim, eu trago o voto, Excelência, da seguinte forma: conhecer e dar provimento à representação promovida pelo órgão ministerial em face do município de Arapiraca, da prefeita e também do escritório de advocacia F. Sarmento Advogados Associados, representados com base nos indícios de irregularidades a ser aferido pela Corte, na contratação que culminara com o pagamento e recebimento dos honorários advocatícios pelo escritório. Pagamentos estes com verbas do Fundef, na esteira dos
preceitos estabelecidos pelo artigo 92, seguindo o procedimento interno desta Corte de Contas. E aqui, mais uma vez, o que parece contraditório a algumas decisões nossas. Parece-me que entre nós não há mais dúvida que o recurso do Fundef seria totalmente vinculado à educação. Pelo menos é isso que tenho observado das discussões. Pergunto, é assim, com exceção, quando é para pagar honorários advocatícios, parece ambíguo, um contrassenso afirmarmos uma coisa e logo em seguida darmos essa ideia que, se for para pagar advogados, pode. É isso que, na verdade, traduzindo, estamos a fazer, pelo menos no meu sentir, Excelência. Deferir, em parte, a medida cautelar, em razão da existência dos pressupostos necessários à sua concessão, diante do poder de cautela do julgador, determinando a indisponibilidade sobre os bens e valores do gestor responsável pelo pagamento, até o montante equivalente ao valor dos honorários advocatícios contratuais pagos pelo município. E aqui eu postergo a análise para o momento seguinte de adentrar na indisponibilidade de bens do próprio escritório, acaso o recebido tais valores, bens e valores. Determinar a expedição de ofícios às superintendências regionais das instituições bancárias que atuam no Estado, aos cartórios de registro de imóveis dos municípios de Arapiraca e Maceió, ao Departamento Estadual de Trânsito, informando-lhes desta decisão quanto à necessidade de indisponibilizar bens e valores da senhora Célia Maria Rocha, Célia Maria Barbosa Rocha, CPF tal, até o montante de R$ 19.600.000. É o valor dos honorários pagos, recebidos em decorrência do precatório tal, com base nos indícios, que é só medida de prudência, não há julgamento, não há nada nesse sentido. Citar a prefeita à época, para dar desconhecimento na forma autorizada pelo Pleno, do que é aqui disposto, a necessidade dela apresentar alguns esclarecimentos de praxe, a forma da prestação de serviços regulares, assessoria jurídica municipal, apresentação dos processos administrativos da contratação do escritório, porque em pesquisa, inclusive atual, não foi encontrado nos nossos registros o envio desta contratação, que por si só já gera estacionamento para a gestora, aquele prazo de mês seguinte à contratação, publicação do extrato, por assim dizer. Na verdade, assinatura, nem publicação, da assinatura. Caso tenha havido a contratação direta com exigibilidade, eventual procedimento, os procedimentos em que o escritório, porventura, tem atuado, notas de empenhos e ordens bancárias relacionadas à execução do contrato, prefeitura, escritório, encaminhamento de eventuais termos aditivos e prorrogações formalizados. Citar também o representante do escritório, embora eu até tenha pensado que não fosse o momento ideal, mas como pode ser analisado no segundo momento a possibilidade de adentrarmos ao patrimônio do escritório, por medida de prudência, e até, apesar de não concordar muito com o professor Otávio Lessa, com a questão de celeridade, prudência, prática, mas até reconhecendo que, às vezes, a nossa gestão interna peca um pouco, eu já havido oportunidade para citar o escritório para vir aos autos alegar o que entender de direito. Notificar também o município, o atual gestor, e aqui não tem problema, e o atual procurador-geral do município, para querendo, tome parte nos autos, se manifeste, determinar a diretoria técnica, que nos informe de fato da existência, porque nossa pesquisa foi via sistema informatizado, pode ser que esse processo fisicamente, sob qualquer outro número ou rubrica esteja na diretoria, mas que ela nos comunique se existe, se não existir, se tomou algum procedimento já para acionamento a respeito. Inclusive, se existir, de eventual análise já verificada. Sobrestar os autos no gabinete do relator para as medidas aqui
dispostas e outros que serão necessários publicar a decisão para o seu alcance legal. Resumindo, é tudo para resguardar a análise da contratação pelo tribunal. Basicamente isso, inclusive a questão da indisponibilidade daquele valor. É um valor alto, reconheço, mas foi o valor que foi repassado, cuja contratação foi feita pela gestora. Senhora Presidente, é como conta. Não tem para se manifestar? Se manifestou, né? Por ocasião da... Já é um voto vista, né? Eu voto vista, né? Ok. Eu, excelência, aí a conselheira. É só para, como já colocou o conselheiro, o meu voto também, que eu vou pelo arquivamento da representação, por entender que no momento oportuno iremos analisar o contrato, que nesse momento não cabe a representação, dessa forma que eu entendi, que nós entendemos. Então, eu vou pelo arquivamento e aguardar que seja vindo o contrato para que seja feita a análise do contrato pelo meu gabinete, a relatora. Então, já tem neste processo, quando eu trouxe em 2016, foi em 2016 que ele está... Finalzinho de 2015, excelência. 2015. A sua em decisão 2016. Foi em foi em 2016. Isto. E aí, teve 2 votos antecipados do conselheiro Fernando, acompanhando a relatora, e a conselheira Rosa Albuquerque. Então, agora eu vou colher os votos, para que eu possa colher, né, os votos faltantes. O voto do conselheiro Rodrigo. Só uma questão de ordem. Sim, como conselheiro votou Sérgio? a conselheira Rosa Albuquerque? A conselheira Rosa e o conselheiro Fernando acompanhou a relatora originária, porque que não tinha visto, ela antecipou, na realidade, o voto, Ok. antes da vinda do voto visto do conselheiro Anselmo Brito. Então, vamos colocar agora em discussão, aqui, para os demais, conselheiro Rodrigo, conselheiro Sérgio, conselheiro... Questão de ordem, parece que a Pela ordem. representação foi elaborada por mim, quando membro do Ministério Público de Contas. Só queria essa confirmação. O parecer foi A pelo representação foi feita pelo Dr. Rodrigo Dr. enquanto Rodrigo. procurador. Dessa forma, me declaro impedido para votar no feito, excelência. conselheiro Sérgio. Vamos colocar logo em votação. Da discussão. Em discussão. Em discussão. O voto vista do conselheiro Anselmo. E eu também o voto da relatora. Já é para votar? Para votar. Mantendo a coerência também dos meus votos, eu acompanho o voto do conselheiro Anselmo Brito. Conselheiro Otávio Lessa. Sim. Quando a conselheira votou, ela estava... Eu estou no lugar dela agora. Não sei se... Aí Tem eu um quero saber. precedente que pode. Enquanto não encerrada a votação, Aí eu sair da aberto. presidência, eu voto. Eu voto com a conselheira relatora originária. Então, nós temos 4 votos, acompanhando a relatora ordinária, com o voto vencido. 2 votos divergentes. 2 votos divergentes do conselheiro Anselmo. Senhora Presidente, aproveitar o ensejo que a senhora está presidindo, eu até solicitaria a condição de plenário, esses processos, quando tivessem esses votos, que ficasse registrado, nos dá alguma segurança, inclusive de pesquisa, de verificação posterior. Quando houver os votos divergentes, Fazer o que registro. conste em ata Aprovado os o votos processo estado do divergentes. relator. Aí, Isso. voto divergente, fulano, é, Beltrano, Ciclano, quando for o Conhecido, caso. divergente. Certo. O Certo, ideal seria Luciano, mesmo que haja ter sido conste um em ata os acordo, votos né? divergentes. O ideal mesmo seria termos um acordo elucidativo, né? Chegaremos lá, né, conselheiro? E a diretora-geral do tribunal estava já tomando as providências para que nós começássemos a ter o histórico dos acordos aqui votados, até para nos basear e até mesmo quando se trata de jurisprudência, nós já temos até acesso a verificar o que é predominante no tribunal. Levarei, senhora presidente, então, as Senhora Presidente. É uma coisa que não tem nada a ver com o Conselheiro. momento não, aqui. É que eu lembrei de um negócio. eu quero tratar de um assunto relativo. Vossa Excelência, então, o voto vencedor foi que a representação está arquivada, mas que o tribunal deve atuar no processo que foi Da contratação. da contratação, que já deveria ter sido encaminhado a esse tribunal. Nesse primeiro momento, no meu voto, consta apenas o arquivamento. O arquivamento. No momento seguinte, que virá o contrato, aí será feita a análise. Mas não, Virar não, já veio, né?
Já veio, né? Deve estar. Deve estar tramitando aqui no tribunal, mas o momento seria esse, seria pelo arquivamento. Entendi. Eu queria só colocar como sugestão que nesses processos, para não ficar uma decisão contraditória ao município de Arapiraca, não ser verificada a contratação, e porque em outros casos as representações ainda vão ser julgadas, mas que seja pedido um impulso nas diretorias para que o processo relativo à contratação dos escritórios, que eles sejam dados uma prioridade para que quando o tribunal, naquela linha do que o conselheiro Otávio sugeriu e que já foi colocado por outros conselheiros, de fazer uma sessão para tratar dessa questão dos contratos dos escritórios, para que a gente consiga fazer o julgamento também dessa contratação do município de Arapiraca, nessa sessão temática que vai discutir essa questão dos honorários do Fundef e da contratação dos escritórios. Eu queria só fazer só que eu lembrei, mas como a Vossa Excelência vai conversar alguma coisa com a presidente, a gente estou com uma dificuldade no gabinete muito grande, já fiz um questionamento, mas não está surtindo efeito, que nós perdemos o convênio com a Receita Federal. Então, os gestores antigos, quando a gente entrava para poder pegar o endereço, para citar, além de estar tendo dificuldade, é um custo muito grande para o tribunal, porque cada edital que você põe no jornal é caríssimo. Era só para relembrar, não sei se a presidente já está, mas era para esse convênio voltar a funcionar. É um convênio que não custa recurso, não tem recurso, é só cooperação mesmo entre o tribunal. Cooperação entre a Receita Federal, para que a gente entre na parte de endereço, como a gente vinha sendo feito. Mas venceu e não percebeu a data, e aí venceu, agora tem que fazer um outro. Sim, conselheiro, irei então levar a presidência para ela recordar e fazer essa solicitação. Irá ajudar muito no nosso encaminhamento. Então, pela ordem, para relatar, conselheiro Anselmo, temos mais processo. Continua com a palavra o conselheiro Anselmo Brito para relatar. Sim, com relação à sugestão do Ministério Público, irei levar também à presidência para que solicite das diretorias essa agilidade. Essa data, presidente, que a gente possa fazer uma sessão para discutir exatamente esse assunto, que tem um volume grande. Venha todos os conselheiros para discutir o assunto. Toda a sessão. É um assunto que precisa de decidir. Então, levarei também à presidência, conselheiro. Com a palavra, o conselheiro Anselmo Brito. Senhor presidente, às suas mãos o voto corrigido aqui do número da ação penal. Deixa eu tentar assinado. Doutor Ricardo, gentileza. 3074. É esse aqui, já foi consertado. Excelência, às suas mãos o voto corrigido sobre o número da ação penal. Passo a relatoria de processos do FUNCONTAS. Esses processos do FUNCONTAS, acredito que são processos adiados. Processos adiados, Excelência, em razão da aplicação de sanção por descumprimento, na verdade, de diligências requisitadas pela Corte, decisão do Tribunal. Da pauta passada. Excelência. Foi da terça-feira que passou. Eu separei, alguns nós votamos e outros eu adiei, não foi? Vossa Excelência retirou de pauta. Vossa Excelência tem isso fresco na memória, acredito em Vossa Excelência. Não, é porque eu sempre anoto, eu fico com a pauta, né? Eu anoto os que Será foram adiados. Será que eu não me corrigir depois? Não, né? Hã? Será que eu não me corrigir depois? Porque às vezes eu falo e lembro faço a retificação, mas os processos, não tem problema. 16837, 16969, foram todos retirados de pauta. A minha assessoria ali, conforme esta falha nossa, então, sendo assim, eles serão pautados, Excelência. Ok. Acredito que tenha esgotado a minha pauta, porque estou retirando o processo 4789 de 2008, prestação de contas do gestor de São Luís do Quitunde de 2007. Apesar de ser de 2007, tem algo no processo que eu entendo de suma importância que o gestor/gestora se manifeste a respeito, até para não produzirmos uma decisão
que possa lhe causar um prejuízo sem ter lhe dado o direito de se manifestar. Então, Vossa Excelência retira de pauta o processo. Qual o número, por favor? 4789 de 2008. E os outros serão repautados, senhora presidente. Ok, então, conselheiro, vamos continuar com a palavra. Excelência, acredito que agora a minha pauta esteja esgotada. Então, pela ordem para relatar o conselheiro Fernando Toledo. Senhora presidente,